duas atitudes e duas orações: o fariseu e o publicano. Subjacente a este convite está o assumirmos a atitude de humildade na relação com Deus ou com a oração. Pois Deus não nos deve nada. Este é o ponto de partida. Deus não nos deve nada. Nós não temos o direito de exigir nada de Deus. Se tivermos que escolher entre as duas figuras, facilmente escolheríamos o publicano, pelo seu modo humilde e simples de rezar e dirigir-se a Deus. Talvez seja aquele que mais se parece com nós. Parece-nos mais simpático, mais próximo de nós, e facilmente condenaríamos o fariseu. Entretanto, caríssimos irmãos e irmãs, entre os dois que naquele não nos esqueçamos, o melhor era o fariseu. Os fariseus eram bem vistos pelo fato de serem cumpridores rigorosos da lei e pelo fato de serem honestos, eram bem vistos pelo povo. Já os publicanos, em geral, eram desonestos ou loucos, aproveitavam-se dos indefesos e pobres para extorquir-lhes dinheiros. A prova é que o povo tinha uma grande aversão contra eles, contra os publicanos. Não eram estimados pelo povo, eram mesmo considerados já condenados para sempre, pois, segundo diziam os rabinos, para poderem salvar-se, tinham que devolver tudo o que tinham roubado e acrescentar mais 20% de juros, o que praticamente era impossível. E por este fato, então, eram considerados já perdidos ou condenados para sempre. Portanto, podemos enganar-nos na escolha do lado em que queremos ficar. A oração do fariseu, de pé, sinal de orgulho, cheio de si mesmo, e a palavra fariseu significa separar. Portanto, separar dos outros, não era com os outros. A sua oração foi como um monólogo, falar sozinho, falar para si mesmo, exaltando as suas virtudes, que não eram más. Seria tão bom que tivéssemos nas nossas comunidades cristãos como aquele fariseu, cristãos cumpridores da lei, cristãos cumpridores da doutrina, cristãos que respeitassem os mandamentos do Senhor, que respeitassem o mandamento do amor, amar uns aos outros como Cristo. Seria tão bom se tivéssemos cristãos assim, cumpridores rigorosos da lei de Deus. Seria muito bom. E que oração fez o fariseu? Meu Deus, dou-vos graças por não serem como os outros homens, que são ladrões, que são injustos e adúlteros, nem como este publicano. Ele sabia como eram os publicanos: corruptos, ladrões, desonestos, aproveitadores dos fracos e pobres. Ele sabia, por isso disse: dou-te graças porque não sou como este publicano. Não sou como este pecador. Quantos de nós podemos dizer isso? Dou-te graças, Senhor, porque não sou como os corruptos deste país, como os ladrões deste país. Mesmo nós que somos cristãos, mesmo nós que viemos à igreja, quantos de nós podemos dizer isso? Porque na maior parte dos casos, nós também somos corruptos, também somos ladrões, também somos mentirosos, também somos adúlteros. Quantas famílias desfeitas por causa da infidelidade de um ou do outro, mesmo famílias cristãs. O fariseu fazia mais do que a lei exigia. Disse: jejuo 2 vezes por semana e pago o dízimo de todos os meus rendimentos. Estamos no tempo da igreja. Quantos cristãos jejuam hoje? Quantos cristãos fazem esse sacrifício de jejum ou da abstinência? Quantos?
Quando os cristãos falam dízimo, perguntem aos padres: quantos cristãos falam dízimo? Só se preocupam quando há sacramento, quando o rei vai rezar, quando o filho vai receber o sacramento, a primeira comunhão ou a confirmação, então se preocupa em ir pagar o dízimo. Mas fora disso, não paga. E não sabe que não pagar está a faltar ao cumprimento da lei, não está a respeitar a lei de Deus. E o fariseu pagava. O fariseu pagava. Jejuo duas vezes por semana e pago o dízimo de todos os meus rendimentos. Vemos como o fariseu deu um modo sincero, abre o seu coração ao Senhor, tem motivos para se sentir melhor do que os outros. Por isso mesmo, São Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 2, elogia os fariseus por serem pessoas zelosas. Quem nos dera que tivéssemos, não só cristãos, mas mais cidadãos neste país, assim como os fariseus, cidadãos honestos, cidadãos justos, cidadãos irrepreensíveis. Porque nós vemos no nosso país, desde os mais altos dirigentes ao último cidadão, estamos todos mergulhados em atos nadados. Infelizmente. E quantos de nós cristãos, discípulos de Cristo, somos como fariseu? Pois enquanto a lei mandava jejuar uma vez por ano, ele jejuava 2 vezes por semana. Imagina o céu. Nós hoje sabemos quanta dificuldade temos de jejuar. Tal como nos teve a lei da igreja, abstinência e jejum, sobretudo neste tempo da colégio. Quantos de nós fazemos assim? Ou cumprimos esta lei? E é cada vez mais comum o pensamento segundo o qual o jejum não só faz bem ao nosso espírito, à nossa alma, na nossa relação com Deus, mas o jejum também faz bem à saúde. Muitos outros teriam muito boa saúde, muitos de nós teríamos muito boa saúde se fizéssemos de quando em vez jejum. Jejuar faz bem à saúde. Mas hoje, infelizmente, por causa das desgraças, da miséria, da pobreza, como não sabemos se amanhã teremos comida, então, o que encontrarmos no dia, comemos até a barriga ficar esticada, não? Até não podemos mais. Mesmo vez que tem dinheiro, o médico diz para não comer isso, não comer aquilo, não comer aquela outra coisa, mas é difícil controlar-se. A falta de temperança, o controle dos hábitos, costumes e vícios, é difícil. E qual era a atitude de oração do publicano? Fica à distância, sem sequer levantar os olhos ao céu. E batendo no peito, foi dizendo: meu Deus, tenha compaixão de mim, que sou pecador. A sua atitude humilde atrai-nos. Reza por nós, como muitas vezes fazemos, com humildade, com simplicidade e breve. Como muitas vezes fazemos. Porque alguns de nós também exageram nas suas ações. Exageram. Portanto, fariseu, respeite aquilo que o Senhor diz na outra passagem. Quando orares, não useis de vãs repetições. Não useis de vãs repetições. Não repetimos muitas vezes, ou então gritamos muito. Pensamos que o Senhor não está a escutar. Não é preciso. Deus conhece melhor do que nós mesmos. Deus conhece as nossas desgraças, as nossas misérias. Ele conhece. Ele conhece. Não precisamos nem de repetir muito, nem de fazer nada. Esta figura simples e humilde do publicano pode tentar enganar-nos. Na realidade, eles não eram assim. Eram mesmo malandros, faziam muito mal a muita gente. Eram cobradores de impostos e, por isso mesmo, colaboradores muito romanos. Por esse fato, eram duplamente odiados. E de perguntar às igrejas se fossem os fiscais. Não é? E de perguntar às nossas mamás, às nossas irmãs igrejas se gostam dos fiscais.
que eram pobres. E depois, porque eram trabalhadores dos colonizadores, dos romanos. Extorquiam dinheiro aos pobres, aos indefesos, aos camponeses, aos fracos, aos quais impunham os impostos pesados. Portanto, não eram pessoas de bem, não eram boas pessoas. Jesus não quer dizer, meus irmãos e irmãs, que um era melhor que o outro, mas somente que um deixou justificar e o outro não. Deixou justificar, isto é, foi tornado justo por Deus, porque só Deus nos pode justificar, só Deus nos pode santificar, só Deus nos pode perdoar. Por quê? Porque Ele criou em si as disposições que permitiam ao Senhor agir nele, conceder-lhe perdão, conceder-lhe o perdão e a misericórdia. Colocou-se diante de Deus de mãos vazias, contrariamente ao fariseu, que foi rezar cheio de si, carregado nas suas obras de sacrifício. Com tudo isso, voltou para casa vazio, pois não deu espaço a Deus para agir nele. Na vida do fariseu, na verdade, não havia espaço para a graça de Deus. Estava cheio das suas obras, não precisava de Deus. Assim como muitos de nós também hoje pensam que não precisam de Deus. Só precisam de Deus quando acontece uma desgraça, quando passa mal. O fariseu não compreendeu que tudo que o homem possui vem de Deus. Que é Deus que coloca o homem no caminho do bem, no caminho da felicidade. As nossas boas obras não nos justificam, mas mostram que Deus está conosco. Quando eu faço uma boa obra, isso significa que Deus está comigo, que Deus me instiga, que Deus me acompanha e que estamos no caminho certo. A Deus não devemos exigir nada, Ele não nos deve nada. Tudo que somos de Deus vem de Deus. Devemos sim dar graças por isso e colocar-nos à sua disposição, esperando que se faça a sua vontade, tal como rezamos no Pai Nosso. Assim, Padre amigo, deves dar graças a Deus por hoje estares aqui para receber este grande dom. Difícil também, delicado, de ser pastor da comunidade de São José do Caminho. Dá graças a Deus por isso. Por isso os teus familiares e amigos estão aqui para contigo dar graças a Deus. Mas não te esqueças que é uma missão difícil, uma missão delicada, uma missão de sacrifício. E os familiares que saibam isso também, assim como os amigos. Esta missão de padre, de pastor desta comunidade ou de uma comunidade, não é fácil. Exige muito sacrifício. E vós, familiares e amigos, deveis acompanhar, exemplo. No publicano, devemos aprender e imitar a atitude de arrependimento sincero dos pecados, a atitude de humildade na oração. Devemos ser humildes na oração, pois o Senhor não despreza a oração de quem se arrepende, a oração de um coração humilde e contrito, como nos diz o Salmo 51, versículo 19. Ainda quanto ao fariseu, este deve purificar a falsa imagem que tem de Deus. Deus não é como um contabilista que está aí a apontar no caderno as nossas boas ou más ações para depois distribuir prémios e castigos. A falsa imagem de Deus leva o fariseu a viver mal a sua fé. Quando nós não percebemos bem quem é Deus, quando temos uma imagem falsa, uma imagem má de Deus, também vivemos mal a nossa fé, vivemos mal o nosso relacionamento com Deus. E por isso, facilmente nos separamos dos irmãos, como aconteceu com o fariseu. Criamos mundos divididos, onde há justos e pecadores, onde há bons e maus. Esse modo de proceder ainda é atual, ainda está presente hoje na nossa igreja, na nossa sociedade. Muitos sentem-se e acham-se superiores do que os outros. Sentem-se e acham-se superiores do que os outros.
porque rezam muito, ou porque pensam até que são inspirados e iluminados pelo Espírito Santo, e pensam que Deus está do seu lado. E quem não faz como ele, ou não reza como ele, está condenado, está ligado a Satanás ou tem demônios. Enfim, não há nada mais falso do que isso. E muitos irmãos ainda têm estas ideias. Jesus é o rosto visível de Deus no mundo. E qual foi a sua atitude? Não foi apenas de separar, de dividir, mas de estar com aqueles que eram desprezados, que eram marginalizados, que eram vistos já perdidos, os outros. Por isso é que entre os seus discípulos também havia publicanos. Entre as pessoas que ele frequentava, também havia publicanos, mulheres de má vida. Jesus os acolhia todos. Até parece que nós que gostava de estar com eles, com os últimos da sociedade, com os marginalizados ou desprezados. Encontramos-lo em casa de Mateus, no mercado, a comer e a beber. Em casa de Zaqueu, outro publicano, a comer também e a beber. Dele aproximaram-se as mulheres de má vida, os leprosos, aqueles que eram desprezados, que eram malditos na sociedade. Jesus ceava com eles, acolhia-os, estava bem com eles. Para o Pai, para mim, esta mensagem é para ti. Estar com todos na comunidade. Se muitas vezes a nossa tentação é estar com aqueles que estão bem conosco, estar com aqueles que gostam de nós, estar com amigos, estar com aqueles que têm muitos bens, e deixarmos de dar aos pobres, aqueles que não têm nada para nos dar. Deixarmos de dar aos doentes, porque já não vamos fazer nada para nós. Não. Deve ser outro Cristo aqui. Ele é o irmão dos pobres, dos marginalizados, dos doentes. Esta é a tua missão. É assim que desgraça nesta comunidade. Outro Cristo. Fazendo a vida de todos, seguindo assim as pegadas de Cristo. Procure congregar a todos, ir ao encontro de todos. Alguns de nós, pastores, só estamos bem convictos com aqueles que têm posses ou bens e nunca ligamos os pobres, nunca ligamos os doentes, não vamos visitar os doentes, não vamos levar os sacramentos aos doentes. E muitos até, por causa disso, não é porque temos na igreja ou instituímos na igreja os ministros da Eucaristia, pronto, deixamos os ministros fazer esse trabalho. Não, sim. Esse trabalho deve vir do Pai, do pastor da comunidade. Depois podemos passar esta responsabilidade também aos ministros instituídos, quando são muitos pobres, são muitos doentes, são muitos que necessitam da presença do ministro. Evite distanciar as pessoas. De todos. Esteja bem com todos. Com os adultos, com os jovens, com as crianças, com os pobres, com os ricos, com os marginalizados. Esteja bem com todos. Procure ser pai de todos. Procure ser pai de todos. A primeira leitura tirada do livro do profeta Oséias apresenta-nos os gestos de uma falsa conversão. Falsa conversão. Superficial. Que não vem de um coração sincero. Voltado para Deus. Vinde, voltemos para o Senhor. O Senhor vai perdoar-nos. Ainda que nos tira, vai curar-nos. Quantos cristãos também têm essa atitude falsa? Pensam que podem fazer o que querem e que o Senhor vai perdoá-los. Podem pecar como quiserem, o Senhor vai perdoá-los. Por isso é que muitos não se arrependem, não se convertem, passam o tempo da quaresma e não se convertem, não fazem uma boa penitência, não fazem uma boa confissão, mas comum. Na hora da comunhão também estão na fila da comunidade. Entretanto, não se confessaram, não fizeram penitência. Por quê? Porque pensam que o Senhor é bom.
O Senhor é misericordioso. Cuidado. Cuidado. Vimos aqui a reação de Deus. Que farei por ti, Efraim? Que farei por ti, Judá? Diz o Senhor. Por causa desta tua leviandade, tu pensares que, apesar de todo o mal que fizeste, estás bem. O Senhor não te vai precisar. Cuidado. Muita atenção. Deus conhece o coração humano e sabe como são muitas vezes efêmeros, passageiros os seus sentimentos. Por isso diz: o vosso amor é como o nevoeiro da manhã, como o orvalho da madrugada, que logo se evapora. E então vai mais uma vez manifestar o que quer do seu povo. O que Deus quer do seu povo? Quer a misericórdia e não os sacrifícios. O conhecimento de Deus, mais do que o holocausto ou os holocaustos. É isto que Deus quer. E o que é misericórdia? É o amor ao próximo. Misericórdia é a compaixão. Misericórdia é a solidariedade para com aqueles que sofrem. A atenção para com todos os irmãos. E nós nem sempre somos assim. Nem sempre somos misericordiosos. Deus não pretende com isso condenar os sacrifícios e holocaustos. Mas o modo como eram organizados é que não lhe agradava. Sem a necessária conversão e piedade. É a combinação da religião exterior com a vazia da interioridade, da intimidade com Deus. Como dizia Joel, rasgai os vossos corações e não os vossos vestidos. É o nosso íntimo que precisa de ser purificado, que precisa de mudar. A esteira engraçada por Deus, exaltada por Deus, pois, na quarta-feira de cinzas, quando eles morrem, não precisa de dele, saber o que a esquerda faz. Quando orares, entra no teu quarto, entra na intimidade de Deus e reze, não é preciso que os outros venham. Quando jejuares, faça de maneira discreta, não é necessário que os outros saibam que nós estás a jejuar. Como alguns podem fazer, não? Tem de mostrar ao outro que está a jejuar e vai estar constantemente a bocejar para dizer que tem fome. Não é preciso. Não é preciso. Faça de maneira discreta. Deus exige conhecimento e amor. Conhecimento de Deus. Este tempo da quaresma é um tempo bom, propício, para nos agarrarmos à leitura e meditação da palavra de Deus. Conhecermos um pouco mais este Deus em quem nós acreditamos. Eu acredito também no sacrifício de nos sacrificarmos pelos irmãos, pela caridade. Por isso, Jesus Cristo resumirá o seu Evangelho, ou resumirá o seu Evangelho no amor a Deus e ao próximo. E o amor é a bandeira da igreja, que deve ser bem levantada. O amor, repito, é a bandeira da igreja, que deve ser bem levantada. Por isso, nós pedimos a todas as paróquias que tenham a comissão da Caritas. Comissão da Caritas. Há paróquias que não têm, infelizmente. Todas as paróquias devem ter uma comissão da Caritas. A senhora coordenadora, a vossa paróquia tem comissão da Caritas? Tem que ter. Vimos aí fora os membros da Comissão da Saúde, muito bem. Que fazem parte da Caritas da Saúde, fazem parte da pastoral social. Nós vamos aí ao encontro do homem que sofre. Curando não só a alma, mas também o corpo. Também o corpo. Alimentando e sarando as suas feridas. Assim fez Jesus. O amor, repito, é a bandeira da igreja. Uma bandeira que deve ser bem levantada. Caridade. E a igreja aqui, somos nós cristãos. O amor deve ser a bandeira de cada cristão. A caridade deve ser a bandeira de cada cristão. O símbolo de cada cristão. Mateus atribui a Jesus esta frase de Oséias por duas vezes. Prefiro a misericórdia ao sacrifício. Podemos ler em Mateus 9, 13 e 12. Em Mateus 12, 7. Mateus 9, 13 e Mateus 12, 7. O próprio Senhor vai explicar numa outra passagem quando diz: quando fores apresentar a tua oferta ao altar,
e te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta e vai primeiro reconciliar com o teu irmão. Depois podes apresentar a tua oferta. É interessante. Muitos não percebem. Quando tu ouvires aqui a missa para rezar, para apresentar a tua oferta, te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti. Não és tu que tens contra ele. O teu irmão é que tem contra ti. Deixa a tua oferta, vai primeiro reconciliar com ele, depois vai rezar. Quantas vezes nós estamos aqui, vimos aqui a missa, às vezes nem estamos bem com a esposa, é mentira. Nem estamos bem com o marido, é mentira. Nem estamos bem com os filhos, nem estamos bem com os pais, com os vizinhos, já nem se fala. Estamos aqui a rezar. O Senhor diz, se te lembrares disso, vai primeiro reconciliar com ele, depois não é fácil ser cristão. Porque normalmente o homem comum vai dizer, não, ele é que me ofendeu, ele é que tem direito, ele é que tem desculpa. Não é isso que dizemos? O Senhor disse, se lembrares que o outro tem alguma coisa contra ti, vai lá. Vai lá. Não deve rancor, para dizer que não devemos levar rancor na nossa vida. Olha a nossa sociedade nos dá desgraçada por causa do rancor. É só rancor. Mesmo a justiça que se faz, gente que é levada ao tribunal por causa de rancores. Não é porque se quer justiça, ou se procura a justiça ou a paz, não, por causa de rancores. Somos rancorosos. E o cristão não deve ser rancoroso. Por isso é que nós estamos em paz. Amanhã vamos começar a semana da reconciliação e da paz. Rezarmos em todas as paróquias, todos os padres, a partir da manhã, rezarmos pela paz e a reconciliação em amor. Porque ainda não estamos reconciliados. E por quê? Por causa dos rancores, por causa dos ódios. Ainda temos no coração o ódio da guerra, o rancor da guerra. Porque se fez, se matou. Quem que não fez mal durante a guerra? Quem que não matou durante a guerra? Até aqueles que não foram aos combates, que não foram nas frentes de combate, também fizeram mal aos seus vizinhos, aos seus parentes, a gente que não conhecia, também fizemos mal. Por que guardamos rancor uns com os outros? Tiremos tudo isso dos nossos corações, procuramos ser uma sociedade normal, uma sociedade reconciliada e de paz. E não será possível enquanto continuarmos a guardar rancor. Enquanto continuarmos a guardar rancor, não será possível. Porque muitos até dizem, eu li, eu escutei, não. Aqueles aí eu nunca vou perdoar. O que me fizeram, eu nunca vou perdoar. Não, não és cristão. Tu não és um bom homem, não tens bom coração. Porque enquanto continuarmos a pensar assim, vais fazer mal a ti mesmo, a ti próprio. És um homem limitado. O ódio corrói, o rancor corrói. E é por isso que a nossa sociedade está mal, por causa do rancor, dos ódios. Levamos os outros ao tribunal não porque queremos justiça, queremos paz, queremos reconciliação, não. É por causa do rancor e por causa do ódio. Isso não funciona, não nos leva a lado nenhum, caríssimos irmãos. Mudemos. Há outro caminho a seguir, que é aquele da reconciliação e do perdão. Só aí que vamos ter paz. Reconciliação e perdão para termos paz. E isso vai exigir de nós tirar do coração, tirar de dentro aquilo que não presta. Aquilo que não presta. Então, se há ainda irmãos mergulhados no olho dos rancores, mudem. Tirem para fora dos seus corações isso. Portanto, primeiro irmão, depois a oferenda. Assim nos diz o Senhor. Primeiro irmão e depois a oferenda. Primeiro o amor e depois o sacrifício. Primeiro o amor e depois o sacrifício. Muitos andam de um lugar a outro, até fazem sacrifício, não, peregrinação a Caludo, a Murci, a Caludo, não sei mais onde. Um sacrifício, a peregrinação, muito bom. Mas você vai para longe e muitas vezes, ou às vezes, não está bem com o vizinho, não está bem com o irmão, não está bem com o marido ou com a mulher, não está bem com os pais ou com os filhos. Aquele Deus sacrifício, diz o Senhor, não serve. Primeiro o amor, primeiro a reconciliação, depois o sacrifício, depois vai apresentar a tua oferenda. Primeiro a fé e depois as suas manifestações. Primeiro a fé e depois as suas manifestações. Porque há manifestações aí que não são de fé, são pagãs até.
E muitas vezes nós seguimos. Muitas vezes nós seguimos. Caros irmãos e irmãs, vou já terminar, temos muito calor, esta vossa terra é muito quente. Quando nós vamos a outras igrejas, outros movimentos, até contribuímos para comprar ar-condicionado para a igreja. Mas quando estamos na igreja católica, somos mãos do vago. Somos mãos do vago. E na igreja, a igreja tem dinheiro. Olha o dinheiro que a igreja tem. Se você não der, a igreja não tem. O dinheiro que a igreja tem é aquele 10 kwanzas que você distribui aos 5 filhos, cada filho tem 5 kwanzas, mas depois colocar na igreja. Um pai gosta de dar ao seu filho 10 kwanzas para colocar na igreja. Este pai é mão do vago. Este pai não é generoso. Não é. Então sofremos assim, temos calor. Podemos ter as limpinhas a funcionar, ou até comprar mesmo uma parede de ar-condicionado para rezarmos em paz, mas não rezamos porque somos mão do vago. Somos mão do vago. Então, obrigado. A segunda leitura vai para mim. Encontramos orientações do Pedro dirigidas aos anciãos, aos responsáveis das comunidades. São orientações que continuam atuais para quem assume, como tu hoje, a responsabilidade de orientar os irmãos no caminho da fé. E São Pedro, apacentar o rebanho de Deus que nos foi confiado, velando por ele, não constrangidos. Não estás a ser forçado a ser padre, estás a ser obrigado a exigir. Ninguém deve ser obrigado, constrangido, mas de boa vontade. Aceitas este cargo de boa vontade, segundo Deus. Também não por ganância. Não venha assumir este cargo por ganância, porque pensas que assim pronto, vais ter dinheiro, vais ser rico, vais aproveitar as mulheres e os outros. Não por isso que você está aqui. Não. Mas por dedicação, tu estás aqui por dedicação. Nem por dominador sobre aqueles que vos foram confiados, mas tornando-nos modelos do rebanho, não por dominador. Não estás aqui para exercer poder, dominar os outros se submetam a ti, sejam teus escravos. Não estás aqui para isso. Estás aqui para seres o modelo de fé, o modelo do rebanho, o modelo dos irmãos, os cristãos que estão colocados sob tua orientação. Sim, o pastor deve ter um modelo de fé, um modelo de oração, de amor, um modelo de esperança. Modelo daquelas virtudes que eu torno o outro Cristo no meio dos irmãos. Pedimos a vós, caríssimos irmãos e irmãs, desta comunidade de São José, plenamente, que rezai pelo vosso pastor, pelo vosso novo Pai. Nós temos acompanhado as vossas dificuldades. Nos últimos tempos, ou mesmo nos últimos anos, muitos missionários passaram por Benedictos e não ficaram, só estiveram